Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe você, que o seu momento de culto aqui, juntamente conosco, nós juntos cultuando a Deus, seja um momento abençoado, que você sinta a graça de Deus sobre a sua vida, receba as bênçãos do Senhor. Eu quero parabenizar aqui as mamães presentes, parabéns a todas vocês, que Deus abençoe de uma forma especial a vida dessas mulheres que nos abençoam, né? Não só nos abençoaram, porque mãe sempre abençoa os filhos, né? Está sempre cuidando, não tem jeito, até dos que têm cabelo branco, viu? Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, para a nossa meditação dessa noite. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 14. Acho que deve estar sendo projetado aqui, isto. A vida dominada pelo Espírito, ou como ter uma vida no Espírito. Agora, não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Sem vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite nos nossos corações. Se alguém me puder trazer uma água, por gentileza, eu aceito. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos dá vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos educa, que nos ensina a viver, ó Deus, a nova maneira que nós devemos viver, que é a maneira que agrada a Ti.
Ó Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, ó Deus, e a compreender, Senhor, toda a Tua vontade e todos os Teus planos, Senhor, para as nossas vidas. Esteja conosco aqui nesta noite, Deus, conforme o Senhor prometeu na Tua palavra. Morarei neles e entre eles andarei. Então, ó Senhor, esteja conosco aqui nesta noite, nos guiando, nos capacitando, ó Deus, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, ó Senhor, para compreendermos a Tua vontade e para obedecermos a Tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Deus lhe abençoe. Como os irmãos sabem, nós estamos na caminhada Eu Sou Pentecoste. Nessa caminhada nós celebramos a dádiva do Espírito Santo que nos foi dada. O Espírito Santo, como eu já tenho dito aos irmãos, ele não foi dado a uma classe específica ou a um grupo de privilegiados. Ele foi dado for all. Eu estava brincando com o pastor esses dias, dizendo, não existe um grupo específico de cristãos que tem o Espírito Santo e os outros não têm. Não é uma coisa do tipo, eu tenho e você não tem. Porque a Bíblia diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem é dele. Nem é dele, ou seja, se você é de Cristo, então Deus lhe deu o Espírito Santo para habitar você, te guiar, te educar e conduzir você. O Senhor outorgou, Ele deu o seu Espírito a todos aqueles que depositam a sua fé e a sua confiança em Jesus para serem salvos. Nós podemos entender isso também, de que o Espírito Santo ele é dado a cada cristão, pelo fato de que ele mesmo atua no novo nascimento. Não tem um cristão que tenha nascido de novo e que não tenha tido ali no berçário da nova vida espiritual o Espírito Santo dando o primeiro banho. Porque a Bíblia nos diz assim, que ele nos lavou pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Regenerador quer dizer que gera de novo, que faz nascer de novo. Então é somente pelo Espírito de Deus que o homem, o ser humano, ele pode então receber uma nova vida dentro do seu coração, no seu espírito, no seu interior, e nascer de novo para assim viver a vida que Deus planejou para cada um de nós. O Espírito Santo, portanto, ele foi dado a todos os cristãos, e essa é uma das ênfases, ou é um dos aspectos do Pentecoste. Porque o Pentecoste no Velho Testamento se chamava Festa da Colheita, onde aquelas pessoas que tinham tido ali a colheita, especialmente a colheita abundante, se alegravam e, interessante, não somente eles, não eram só os fazendeiros, os seus filhos ou os seus empregados. Deus mandava, olha, inclua aí o estrangeiro, inclua aí o órfão, inclua aí a viúva. Então era festa inclusiva. Portanto, Deus é um Deus inclusivo. E essa inclusão que era simbólica no Velho Testamento, Deus querendo trazer todos a si, ela é real em Jesus Cristo, ela é real na pessoa de Jesus Cristo, que nos traz uma nova vida no nosso interior. E essa nova vida é somente pela vinda do Espírito Santo no coração do homem. E essa vinda do Espírito Santo é o Pentecoste. A partir do momento que você aceita Jesus, o Pentecoste acontece na sua vida. O Pentecoste, que nasceu como festa da colheita no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento, ali no dia da descida do Espírito Santo. Portanto, os primeiros irmãos, era Deus fazendo a sua colheita, trazendo homens para si, para criar uma nova humanidade, uma humanidade redimida, não mais dominada pelo pecado. E aí, então, esse Pentecoste acabou aí? Não, ele prossegue. Teve o Pentecoste samaritano, até estrangeiros recebendo o Espírito Santo. E aí depois vem o apóstolo Pedro e fala assim, vós sois lavoura de Deus. A colheita de Deus permanece. E o apóstolo Pedro também vai dizer, o agricultor, ele aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas. Por quê? Porque ele quer colher tudo o que é devido. Então, o Pentecoste nasceu simbolicamente no Antigo Testamento, foi realizado na descida do Espírito Santo e prossegue até o fim dos tempos. Por quê? Porque Deus está fazendo a sua colheita na terra. Essa colheita somos nós. Deus está colhendo para gerar uma nova humanidade. Deus está construindo uma nova humanidade segundo o seu projeto, segundo o seu querer. Então, por meio da nossa união com Cristo, é o argumento do apóstolo Paulo,
é que nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Esse argumento ele começa no capítulo 6 e 7, e então ele finaliza no capítulo 8, aí que nós estamos lendo. No capítulo 6, ele vai dizer que nós fomos unidos com Cristo na sua morte e também na sua ressurreição. É o que está aí no capítulo 6, verso 4. Assim como quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele, junto com Cristo na sua morte. Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se batizou, porque o batismo de Jesus atravessa o tempo e o espaço, e quando nós nos batizamos, então nós nos conectamos, nos unimos com Cristo. Quando você desce as águas do batismo, Jesus desce com você, você está unido ali com Ele, não só no batismo das águas, mas unido ao mesmo tempo na morte e ressurreição de Jesus. Então o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, nós fomos sepultados com Ele, morremos junto com Ele. Essa morte foi a morte de uma natureza que era totalmente inclinada para o pecado, totalmente apta a fazer as suas próprias vontades a despeito da vontade de Deus. Mas nós, mediante o batismo, mediante a participação na morte de Jesus, nós morremos para esse mundo, mas também fomos ressuscitados com Ele, com uma vida já inclinada, não as para o mal, mas inclinada a fazer aquilo que é correto e justo diante de Deus. E o apóstolo Paulo vai dizendo, então, no decorrer do capítulo 6, que essa nova vida que Deus nos deu é uma vida inclinada a fazer o que é direito. Está aí no verso 18 do capítulo 6. É uma vida inclinada a fazer o que é direito e é uma vida útil no serviço de Deus. Quando Paulo fala de Onésimo, né? Onésimo, um escravo que não cria em Deus, mas encontrou o apóstolo Paulo na prisão e se converteu ali. Aí ele escreve para Filemão, devolvendo o escravo, e diz assim, olha, outra época ele foi inútil, mas agora ele é muito útil porque é amado e é irmão. Então é isso que Deus faz conosco. Quando nós nos unimos a Jesus, nós nos tornamos úteis no caminho e no serviço de Deus. Mas é interessante que o desenvolvimento do que o apóstolo Paulo está nos transmitindo, que Deus está nos transmitindo por meio das palavras do apóstolo Paulo, é que morremos com Jesus, ressuscitamos com Ele, mas essa ressurreição não foi completa. Em espírito, nós ressuscitamos com Cristo. Deus colocou a sua vida em nós, então nós ressuscitamos da morte espiritual. Mas o corpo já ressuscitou, o corpo nem ainda morreu. Nem ainda morreu, então ele não está sujeito, como o apóstolo Paulo vai dizer, ele não está sujeito à lei de Deus. 6, versos 12 e 13, ele nos diz, portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Olha só, nós recebemos um espírito novo, mas o corpo continua mortal. Continua sujeito ao pecado. Então nós não devemos deixar que o pecado domine o nosso corpo mortal, porque ele ainda vai precisar morrer e ser ressuscitado, assim como foi o nosso espírito, ou como é o espírito daquele que se achega a Jesus. E ele nos exorta no capítulo 13, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. O corpo ainda não ressuscitou, o espírito sim. Nós estamos unidos com Cristo. Morremos com Ele, tomamos parte na sua morte e ressurreição. Mas o corpo ainda grita pelo mal. Por isso que muitas vezes nós nos vemos decepcionados com aquilo que nós mesmos fazemos. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele diz aí no capítulo 7 já, no verso 22 em diante, dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, mas eu vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Mas aí ele nos diz a solução. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, entre nós, em nós, existe essa luta, porque o Espírito é renovado, o Espírito recebeu nova vida, mas o nosso corpo ainda está pendente, né, vamos dizer assim, de ser ressuscitado. Mas Jesus é aquele que nos dá a vitória sobre toda a inclinação do pecado, quando Ele coloca dentro do homem a vida pelo seu Espírito. Portanto, hoje nós queremos falar sobre como ter uma vida no Espírito, que é a ênfase já aí do apóstolo Paulo no capítulo 8. Em primeiro lugar,
a ênfase é que para ter uma vida no Espírito, você precisa se unir a Jesus Cristo. É impossível você ter uma vida no Espírito se você não tomar parte com Jesus na sua morte e ressurreição. É impossível você fazer parte do Pentecoste de Deus se você não se unir a Jesus Cristo. Quando nós nos unimos a Jesus na sua morte, o que acontece é que acaba a condenação sobre os nossos pecados. Capítulo 8, verso 1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Unir-se a Jesus é você confessar Ele como o Senhor da sua vida. É você entregar-se para ser um seguidor de Jesus. E aí você nasce de novo e recebe uma nova natureza no seu interior. Uma nova natureza com inclinação para a vontade de Deus. Mas isso não é tudo, porque mesmo dentro de você ainda continuam duas naturezas. Como disse o apóstolo Paulo, uma querendo fazer o bem e a outra querendo fazer a sua própria vontade pecaminosa. Então, duas naturezas que brigam pelo controle. E o apóstolo Paulo vai dizer em outra ocasião, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que vocês não façam aquilo que seja do vosso querer. Nós temos uma guerra espiritual dentro de nós. A maior guerra espiritual de que nós possamos participar não é a guerra contra entidades fora de nós, é uma guerra dentro de nós. É a nossa velha natureza lutando contra a nova que Deus já nos deu e que um dia essa luta vai cessar, mas ela vai cessar se você depositar a sua fé em Jesus, com a vitória da sua nova natureza para que Cristo seja glorificado. Então, para ter uma vida no Espírito, primeiramente você precisa ser unido a Jesus, se tornar um seguidor de Jesus, participar com Ele da morte e ressurreição, estar unido com Ele para a vida ou para a morte. Aí sim você recebe o Espírito de Deus, o lavar, renovador e regenerador do Espírito Santo. O Pentecoste de Deus acontece na sua vida, porque você se une com Jesus. E aí você passa a fazer parte da grande colheita de Deus, da nova humanidade, da nova sociedade redimida que Deus está separando e preparando para si. Para ter uma vida no Espírito, temos que, portanto, estar unidos com Cristo, ter nascido de novo. Mas precisamos também ter a nossa mente controlada por Ele. O apóstolo Paulo dá essa ênfase aí a partir do verso número 5. Quando ele diz, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, e aí é que está o racha, né? As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Portanto, se você quer viver uma vida no Espírito, você tem que permitir que a sua mente seja controlada pelo Espírito. Amados, os nossos pensamentos é que controlam as nossas ações. Se você entrega a sua mente para pensamentos de coisas inconvenientes, o seu viver vai ser controlado por isso. E o nosso melhor que nós possamos produzir ainda não está de acordo com o padrão de Deus. Portanto, qual é a única forma de nós agradarmos a Deus? Deixarmos o Espírito Santo controlar a nossa mente. Entregue o controle da sua mente a Deus. Quando lhe vier um pensamento de realizar, fazer, ou mesmo um sentimento que não é condizente com a santidade de Deus, então você precisa acabar com esse pensamento ou com esse sentimento e entregar a sua vida, o seu pensamento naquele momento ao controle do Espírito Santo. Nós não estamos imunes a termos pensamentos inadequados ou que não estejam de acordo com a vontade de Deus. Diz o velho ditado, né, que nós não podemos impedir que o pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Entregue o controle dos seus pensamentos a Deus. Se você anda pensando aquilo que não agrada a Deus, peça perdão a Deus e peça que Ele venha controlar a sua forma de pensar, a sua forma até mesmo de ver a vida, que Ele te dê uma visão de fé sobre as coisas que você vive, que você faz e sobre o seu serviço na casa de Deus. A mente controlada por Deus. Antes, aí vai dizer a palavra, que nós éramos controlados pela natureza humana. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer assim, que nós realizávamos a vontade da carne e dos pensamentos, odiando e sendo odiados. Vivíamos uma vida na malícia e na inveja, e orgulhosos contra Deus.
Mas sob o Espírito, nós temos pensamentos que são condizentes com a vontade de Deus. E aí o resultado é, se os pensamentos pecaminosos produzem morte, os pensamentos conduzidos pelo Espírito de Deus vão produzir vida e paz. É isso que diz a palavra de Deus nesse texto que lemos. Isso nos reporta também ao capítulo 5 de Gálatas, que também vai falar dessa guerra entre a nossa natureza humana, o nosso querer mortal e o querer espiritual, o querer da vontade de Deus que Ele já plantou em nós, mas que nós precisamos nos submeter a Ele. Capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos, não são amigos, são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva e coisas semelhantes a essa. São as coisas que a nossa natureza humana, no estado em que se encontra, produz. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza no trato com o próximo, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Você entrega o controle da sua vida a Deus e ao final sabe o que Ele faz? Ele te entrega para que você tenha domínio próprio. Ele fala: agora é com você e eu estou contigo. Domínio próprio é fruto do Espírito. E contra essas coisas não há lei. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Verso de número 25. Portanto, não basta nós alegarmos ou ostentarmos: eu tenho o Espírito habita em mim. O Espírito habita em você se você confessa Jesus Cristo pela fé. Mas você precisa deixar que Ele conduza a sua vida. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Isso requer uma constante vigilância, dos pensamentos, dos sentimentos, das nossas relações. E temos que estar sempre nos perguntando: o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, é o que Deus quer? E estarmos assim aprumando sempre a nossa vida com a vontade de Deus. A grande esperança é que essa guerra não vai acontecer para sempre. A vida que há no Espírito chegará um dia em que ela vai dominar a morte que há no corpo. A Bíblia nos diz que chegará um dia em que a morte será tragada pela vitória. E aí sim, graças a Deus, nós teremos a natureza redimida que Ele já nos deu, vai vencer sobre a parte da nossa natureza que ainda está inclinada para o pecado. Tragada foi a morte para a vitória. Nós ansiamos por esse dia. Porque aí sim, nós viveremos sem nenhuma luta no nosso interior, apenas sujeitos à vontade de Deus e nos regozijando nela, mas já de agora, nós temos que fazer isso sujeitando-nos a Deus. Os seus pensamentos, então, devem ser os pensamentos de Deus. Como viver uma vida no Espírito? Primeiro, unindo-se a Jesus na sua morte e ressurreição. Segundo, entregando o controle da sua mente para Ele. Entregue o controle da sua mente ao Espírito de Deus, para que o Pentecoste seja real na sua vida a cada dia, para que você seja a colheita de Deus, não uma colheita que arrancada se perde ou se estraga, mas uma colheita que permanece para a vida eterna. E terceiro, como ter a vida no Espírito? Que você passe então a viver para agradar a Deus. Como lemos agora na carta aos Gálatas, se vivemos no Espírito, se recebemos o Espírito de Deus, devemos também andar no Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Portanto, o que Deus espera, irmãos, é que nós tenhamos uma vida inclinada para Ele, inclinada para a sua vontade, controlada por Ele. Que nós entreguemos o controle do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso coração ao Espírito Santo, para que aí nós possamos viver de acordo com a nova natureza que o Espírito dá. A nova natureza que nós herdamos no Pentecoste,
com o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo para nós, portanto, ele faz-nos nascer de novo, nós somos nascidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele atuou no lavar renovador e regenerador. Nós precisamos, portanto, ser controlados pelo Espírito, ensinados pelo Espírito e santificados pelo Espírito. Porque não é algo também para ficar somente na nossa mente, ela tem que descer para o coração. A vontade de Deus é que nós, entregando a Ele o controle dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, isso também desça para o nosso coração, para a sede do nosso ser, e nós nos sujeitemos, pois, inteiramente ao Senhor. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós, ó Deus, porque Ele nos ensina, nos guia a toda a verdade, ó Deus, porque Ele nos santifica, ó Deus, e nós entendemos pela Tua voz, segundo o Senhor falou na Tua palavra essa noite, que nós devemos também entregar o controle, ó Deus, da nossa mente ao Espírito do Senhor. O controle, ó Deus, das nossas emoções. Senhor, que o Senhor nos ajude a não nos entregarmos, ó Deus, aos sentimentos de ódio, de discórdia, ó Pai, de inconformidade com o próximo, mas, ó Deus, que o Senhor gere em nós aqueles sentimentos que vêm do Senhor. Amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, Senhor. Ó Deus, faz essas coisas em nós. Nós nos sujeitamos totalmente ao Senhor. Ó Deus, e que se há alguém aqui que ainda não recebeu esse derramar do Teu Espírito, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que isso aconteça nessa noite. Ó Deus, que mais e mais pessoas participem, ó Deus, desta festa inclusiva nos céus. Ó Deus, que é a salvação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.